Boa tarde, boa noite, bom dia, seja a hora que a gente estiver vendo esse vídeo. Me chamo Thiago, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo etnográfico, quais são as suas definições, tipos de pesquisas e muitas curiosidades também. Meu grupo é composto por mim, Thiago Nascimento, Ramon Oliveira e Jordão Ottoni. Agora eu vou falar uma breve introdução do que é etnografia e como ela é fundamentada. Então, a etnografia e a pesquisa etnográfica são áreas do estudo social, com aplicações na antropologia, ciências sociais, políticas e cultura. A pesquisa etnográfica é o processo de estudo de um determinado grupo social. É através da coleta de dados e das observações realizadas durante o período de pesquisa que serão definidas características etnográficas da população. Então, portanto, não utilizar metodologias estatísticas, o levantamento etnográfico faz parte do rol de pesquisa qualitativa. Dentre as pesquisas qualitativas, a pesquisa etnográfica é a mais holística, por desenrolar durante um longo período de tempo. O etnográfico tem contato com vários indivíduos em inúmeras situações. Assim, é possível analisar com muito mais clareza as particularidades daquele grupo. A observação participante é a principal ferramenta da análise etnográfica. Geralmente, o antropólogo social é o etnográfico responsável pela pesquisa. Os investigadores são levados a partilhar papéis aptos dos grupos observados, estando assim em condições favoráveis para observar factos, situações, comportamentos que não ocorreriam ou que seriam alterados na presença de estranhos. Portanto, a apresentação e a observação é realizada através do contato direto, frequentemente e prolongado. Para ser exitosa, o observador participante precisa ser capaz de isolar experiências prévias e outros contextos sociais. Só assim, a ferramenta, que neste caso é o próprio etnográfico, pode apresentar resultados fiéis à realidade daquela comunidade. Uma vez compreendida a definição das pesquisas etnográficas, então como a gente pode compreender, no método etnográfico, o pesquisador precisa seguir algumas etapas. A primeira etapa é compreendida como algo que antecede a etnografia propriamente dita. Trata-se do levantamento bibliográfico sobre o tema a partir de leituras de clássicos e outros estudos contemporâneos sobre o assunto. Isso é importante porque o pesquisador precisa estar minimamente por dentro do tema. Ele precisa saber o que já disse e escreveu sobre o grupo escolhido. Identificamos as dificuldades e riscos que podem ocorrer e encontrar ao aumento desse grupo. A segunda etapa ela é compreendida na elaboração de um diário ou um caderno de campo que terá um papel fundamental. Nele, o pesquisador anotará as questões que levarão a escolher aquele grupo, e aquele tema e as perguntas que tem em mente sobre o assunto. Assim, o caderno funciona como um registro descritivo de tudo que vive, presencia, independente do espaço. E grupo que estiver pesquisando, podendo ser tanto um grupo de ciclistas, um grupo de nadadores, um grupo de estudantes, determinada cultura. Então, assim, o estudo etnográfico ele não se limita ao tipo de público que o pesquisador vai elaborar. Tem mais uma etapa, que é a terceira etapa, nela é a entrada no campo. Trata-se de uma inserção do pesquisador no grupo que poderá encontrar uma intimidade de possibilidades e variáveis que, na realidade, estão relacionadas ao universo do pesquisador do que um método propriamente dito. Dentro dessa etapa, dependendo do objetivo do pesquisador, será necessária uma autorização ou uma permissão naquele ano. Por exemplo, se for uma redação de jornal, muito provavelmente o pesquisador precisará pedir autorização do chefe de redação para entrar naquele campo e, consequentemente, iniciar sua pesquisa. Bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, como o Thiago já falou. Meu nome é Ramon Oliveira e eu faço parte do grupo com os meninos, né? Eu, Thiago e o Jordan.
e eu vou estar dando um pouquinho de continuidade do que o Thiago falou aí sobre as pesquisas etnográficas. Como já foi abordado, a pesquisa etnográfica implica em uma pesquisa qualitativa que pode até incluir questionários, dados estatísticos, informações complementares e algumas outras ferramentas que podem ajudar no processo etnográfico. Mas o sangue do trabalho consiste em perceber o ponto de vista do objeto estudado. Por causa disso, é importante observá-lo e escutá-lo. É importantíssimo que o pesquisador ele escute, entenda e processe essas informações daquela pesquisa, daquele grupo que ele for estudar. Uma entrevista é sobre a observação participante. Há várias formas de fazer entrevistas, desde a definição do tempo, do local e das questões que serão abordadas, até o seu uso. A entrevista na pesquisa deve ser aberta, ou seja, novas questões podem ser levantadas. Quanto pelo entrevistador, é importante entender que tudo que está dentro interessa e é importante, em maior ou menor grau. Isso porque as informações coletadas ajudam na compreensão do entrevistado do grupo, a que pertence e às lógicas da sua cultura. As entrevistas costumam ser longas, várias horas de duração, podendo ser realizadas em vários encontros, em datas, locais diferentes. E muitas vezes tem função de contar histórias de vida, que é um processo de escuta, né? Que esse processo demanda, tipo assim, de uma história daquele grupo ali, ou do interesse do pesquisador dele pesquisar, e ele deve estudar essa história desse grupo e o pesquisador deve escutar e anotar essas informações que ele pesquisa ali a cada dia. Antes de mais nada, o cientista social não se coloca ingenuamente ao meio do objeto estudado. Por isso, deve estar atento ao seu papel no grupo. Ele deve observar, mas também saber que está sendo observado. E que o simples fato de estar presente pode alterar a rotina do grupo e o desenrolar de um ritual ou daquela cultura daquele grupo estudado. Isso não quer dizer que ele também não deva ou não participar. Não é uma regra ou um código de risco de comportamento. É algo que depende da sensibilidade do pesquisador. Mas cuidado é fundamental para a observação participante. Não se transforma em uma participação observante. Isso significa que o pesquisador engaja o estudo e muitas vezes se coloca como porta-voz dos investigados, deixando de lado o compromisso profissional e esquecendo que, embora haja um enorme espaço para a subjetividade, os dados ainda são formas objetivas e têm vida própria. Então, o pesquisador ele tem que ter o seu papel fundamental, de ter aquelas características do grupo, mas ele tem que deixar o seu lado profissional, das suas opiniões de lado, porque ele tem que respeitar as formas de cultura daquele grupo, e não deve dar opiniões próprias dele, formadas para aquele grupo. Ele tem que observar e relatar as experiências que ele teve ali naquele local. Então, gente, meu nome é Jordão, eu faço parte do grupo juntamente com o Thiago e Ramon, e eu vou falar da última etapa desse processo, que é a elaboração do texto, o qual normalmente é voltado para a comunidade acadêmica. O pesquisador não é apenas um transmissor de falas, seu papel fundamental é interpretar o que está sendo dito, observado e sentido. Por isso, o texto final é um fruto de muitas vozes, do pesquisador, do objeto de estudo e de outros autores. Cabe ainda ressaltar que o processo de escrita do texto não pode ser visto como algo separado da pesquisa de campo. Eles são, na verdade, dois processos intimamente relacionados. Embora tenha se consolidado no campo da antropologia, a etnografia constitui hoje uma das metodologias de pesquisa empírica, que podem ser aplicadas à pesquisa em ciências da comunicação, permitindo observá-los como a comunicação ocorre. Isso se desenvolve nas mais diversas atividades sociais. A etnografia da comunicação corresponde ao trabalho de análises empíricas da prática comunicativa, escrevendo o processo de comunicação enquanto processo simbólico fundador da sociedade humana. Essa nova área de estudo explora a linguagem como algo culturalmente modelado,
que ocorre em qualquer contexto de vida social, como o contexto jornalístico. Alguns exemplos são as pesquisas que pretendem analisar as práticas cotidianas do jornalismo e como essas ações, rotinas, atitudes e crenças que regem o dia a dia do jornalista são condicionados por forças sociais e culturais pré-existentes. De maneira geral, os resultados finais de uma pesquisa etnográfica são publicados como dissertações de mestrado, teses de doutorados ou em artigos, capítulos de livros ou até mesmo como livros completos. A quantidade de informações coletadas na observação participante geralmente gera um material tão rico que tolher o trabalho final para se enquadrar em normas de congressos não é viável, embora eventualmente os resultados sejam discutidos em seminários e congressos após a publicação do trabalho integral.